Irmãos, eu gostaria de falar para vocês hoje, o nosso assunto aqui hoje é essa carta de amor que Deus ele deixa para nós. Essa frase final desse versículo, se você olhar bem para esse versículo 15, você vai ver assim que Cristo Jesus ele veio ao mundo salvar os pecadores. Essa frase é um resumo de toda a Bíblia para nós, mas é também uma carta preciosa de amor que Deus ele entrega por nós. Eu estava vendo uma coisa escrita, eu encontrei isso na internet, né? Eu queria mostrar para vocês aqui o que essa pessoa ele escreveu. É assim, como se ele estivesse olhando assim, Deus estivesse olhando para nós, olhando para mim, olhando para você, e ele usa realmente textos bíblicos para dizer o que Deus nos diz. Então nada do que ele disse aqui é fora das Escrituras. É uma declaração do amor que Deus ele tem por mim e ele tem por você. Então ele está dizendo aqui, olha, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. É o que diz o Salmo 139:1. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. Até o cabelo da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse, e escolhi você quando eu estava planejando a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estavam escritos no meu livro. A outra, pode passar essa. E determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe. Eu tirei você do ventre da sua mãe no dia do seu nascimento. Eu não estou distante e zangado, pois eu sou a expressão completa do amor, e o meu desejo é derramar o meu amor sobre você, e que você me conheça intimamente. Para que isso seja possível, eu enviei meu Filho a este mundo. Ele é a expressão exata do meu amor. Por ele você me encontra e nos tornamos uma só pessoa. Por ele você encontra a salvação e a verdadeira alegria. Olha, eu não sei você, como era lá no seu tempo. No meu tempo, quando eu era rapazinho, eu acho que a Sandra vai lembrar que antes da nossa conversão, nós éramos assim, romanistas e às vezes levados pela própria família a participar de uma quermesse ou outra. Mas quando uma pessoa se namorava da outra lá, ele pegava e comprava um correio elegante, Olha, os mais velhos lembram disso. Pegava lá, você é linda, você é isso, você é aquilo, Um correio elegante, na verdade, era uma declaração de amor, uma declaração carinhosa. Hoje não existe mais isso, porque tudo é feito pelo celular, Imagine que coisa chata essa, Então você escreve e tal, mas lá naquele tempo, às vezes se deixava essa cartinha. Muitas pessoas já que se casaram 30, 40 anos atrás, às vezes têm guardado lá a sua cartinha, A Valéria mandou uma carta para mim, eu leio aqui para vocês, Tem 3 palavras só, a carta toda, Duvido vocês adivinhar o que está escrito. Então, veja só que é escrito uma carta todinha, com essas 3 palavras, Então, você pode imaginar que Deus, Ele escreve uma carta para mim e para você, e Ele diz, eu te amo. Isso que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, a palavra de Deus é uma maravilhosa carta de amor.
Você pode imaginar que quem escreve essa carta é um Deus apaixonado? É esquisito eu falar isso para você? Que Deus é um Deus apaixonado quando Ele olha e diz: Deus amou o mundo. Então Deus é um Deus apaixonado, uma pessoa que ama. Deus é um Deus apaixonado. Deus, meus irmãos, escreve para criaturas que não merecem esse amor. Não imagine você que eu aqui, o pastor, poxa, quem sou eu? Ou algum de nós possa merecer que seja uma piscada, uma palavrinha sequer do amor de Deus. Não, esse Deus apaixonado, Ele escreve para pessoas que nada merecem. Eu não mereço, ninguém merece. Ele não tem pressa para escrever. E mais, Ele não apenas escreve, o que Ele faz? Ele entrega essa carta de amor. Ele entrega, Ele vai lá e Ele entrega, e Ele não entrega errado, Ele entrega exatamente para a pessoa certa, que somos nós. Ele escreve uma carta de amor e coloca lá, não no nosso correio, porque pode ser que chove e molha, não debaixo da nossa porta, porque pode ser que o cachorro morde, o vento assopra. Ele escreve e Ele entrega dentro do nosso coração. Essa carta é entregue. Olha, se você não sentiu que essa carta foi entregue ainda, então ela vai ser entregue hoje. Essa carta de amor de Deus por você. Ele entrega, e como todo apaixonado, todo aquele que ama, ele espera que aquele que recebe aquela carta de amor, ele possa corresponder, que ele possa dizer sim, essa é a carta de amor de Deus por nós. O que Deus escreve nessa carta, Ele escreve: eu amo você. Ele revela que não merecemos, mas Ele dá prova desse amor. Ele diz: olha, Gilberto, eu amo você. Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, todo o Velho Testamento, ele nos leva ao nascimento do Senhor Jesus, a vinda do nosso Salvador, a chegada do nosso Cristo. Então, a vinda de Jesus, Ele vir a este mundo, é uma declaração do amor de Deus por nós. É Ele dizendo: olha, eu quero dizer para vocês que eu amo vocês. Como é que Ele está dizendo isso? Mandando Jesus, enviando Jesus. Olha, Deus, Ele desceu algumas vezes nessa terra. Na verdade, a presença de Deus, ela é sempre notada, mas às vezes Ele vai lá como Noé, que podiam se ouvir a sua voz, ouvir os seus passos pelo meio do jardim, conversando com o primeiro casal, conversando até com o mau Caim, lembra? Falando com Caim: Caim, olha, você precisa dominar esse pecado que está dentro de você, para que você possa ser aceito. Caim não dominou, foi tomado pelo ódio, matou o seu irmão, mas Deus falou com ele, Deus falou com Noé, Deus falou com Enoque, Deus falou com Abraão, e foi falando com outros, mas Ele nunca habitou entre nós como em Cristo. Por isso que quando Cristo nasceu, o Verbo se fez carne, diz o Evangelho de João, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então você vê aquela glória de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler um versículo com vocês, para ver e provar que Jesus é o presente de amor de Deus. 1 João capítulo 4 e versículo 9. Se você não tem a Bíblia, você pode ler aqui comigo, tá? Mas aqui está muito pequeno. Se você abrir a Bíblia, você pode conferir aí na palavra de Deus. Olha o que o apóstolo João diz. Ele diz que foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco. Ele está dizendo que a manifestação do amor de Deus teve uma prática. Foi deste modo que Ele mostrou o seu amor. Então, às vezes a pessoa, ela quer mostrar o seu amor pela outra pessoa.
E aqui está dizendo: sabe como Deus mostrou que nos ama? Então, se você continuar lendo, vai ler assim: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio deles. Olha, irmãos, como é que ele mostrou o amor que tem por nós? Por ele ter enviado o seu Filho unigênito, que é Jesus. A vida de Jesus é uma prova de amor. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Mas mais do que isso, escolher viver como homem foi uma declaração do amor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: Jesus, sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre. O que está dizendo aí? Que a vinda de Jesus, quando ele deixou a sua glória lá no céu, quando ele deixou ele estava vestido de luz, porque é a própria luz. Meus irmãos, ali na eternidade, gozando da comunhão, da intratrindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só anjos, só arcanjos, querubins, só presenças santas, nenhuma mancha, nenhuma culpa, nenhum agouro, nada. Ele deixa o céu e ele, como disse hoje, ele abaixa os céus e ele desce, ele vem habitar entre nós. É como o apóstolo Paulo está dizendo, que Jesus ele sendo rico, ele se fez pobre, mas tem uma palavra no meio. Qual é a palavra? Por amor de nós. Por amor. Então, meus irmãos, às vezes nós deixamos uma coisa boa e vemos, vamos viver um momento mais difícil. Imagina uma pessoa que tem um emprego bom, excelente, com alto salário, de repente ele é mandado embora e ele tem que conviver lá, trabalhando às vezes de uma outra forma que ele acredita ser humilhante. Por quê? Porque eu estava num lugar tão bom, agora estou aqui. Veja só, os homens não têm paciência, os homens acham ridículo, e Jesus não. Jesus nunca achou ridículo habitar entre nós. Jesus nunca achou vergonhoso ser um homem para nos salvar. Pelo contrário, é dito que foi feito tudo isso por amor de nós, porque Ele me amou, porque Ele te amou. Jesus não tinha uma casa, enquanto os reis deste mundo tinham casa, Ele não tinha casa. Ele sentia fome, ele sentia sede, seja uma fome no deserto, seja uma sede à beira do poço, sem ter uma corda, sem ter nada para tirar água lá de dentro. E ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza. Mas tudo isso por amor de nós, por amor de mim e de você. Então, meus irmãos, a vinda de Jesus é uma declaração do amor de Deus. O seu ministério foi uma declaração de amor. Quando os reis eles iam entrar em algum auditório, ou iam entrar em algum lugar, as trombetas tocavam com aquelas vestes lindas, maravilhosas, e aqueles homens bem vestidos tocando a corneta, homens assim da mais bela, sabe, com rostos bonitos, corpos bonitos, para introduzir o rei que entrava lá em algum recinto. Quando Jesus veio ao mundo, nada disso aconteceu. Os pastores que nem tinham tomado banho fedorento foram ver. Os magos chegaram um tempo depois, mas quando ele começou o seu ministério, foi um sacerdote sem templo, foi um sacerdote sem as vestes sacerdotais. O João Batista estava à beira do Jordão, vestindo peles de camelo e comendo mel e gafanhotos. Foi ele que olhou e disse: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É como se ele dissesse: olha, se arrependam, Deus
Ele chegou. Deus, Ele veio. Ele está aqui. Veja, irmãos, o ministério do nosso Senhor Jesus é uma declaração de amor. Os primeiros discípulos, pescadores, quanto amor nos seus ensinos, no seu ministério ele ensinava como você poderia amar as pessoas. Mas mais do que isso, como você deveria amar quem não te ama, como você deveria amar não apenas aquela pessoa que não te ama, mas aquela pessoa que te odeia. O ensinamento dele era completamente diferente. Então o ministério dele foi um ministério de amor. As pessoas que ele veio atrás, veja, irmãos, quando ele salvou tantas pessoas, o resumo de toda a salvação podia ser naquela simples frase que é dito: o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. É assim. Então nós podemos dizer, quando o amor por um cego que foi desprezado. Imagine você, cego de nascença, que você nunca teve uma oportunidade de ver um passarinho cantar, uma oportunidade de ver um lindo lago azul, de ver o verde das plantas. Você nunca teve essa oportunidade. E um dia o Senhor Jesus passa na sua rua, na sua cidade, e você escuta o barulho dos passos, porque você não consegue enxergá-los. E você pergunta: o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que está passando. E ele vê aquela multidão. Não, ele escuta aquela multidão e ele sai correndo atrás. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E as pessoas olhando para ele disse: fica cego, Bartimeu, volte para trás, suma daqui, se aquete no seu lugar. E a Bíblia diz que ele gritava mais e mais alto. Quem amou aquele cego senão Jesus? Nem os apóstolos amaram aquele cego senão Jesus. Então, irmãos, quanto amor por um cego, quanto amor por um odiado cobrador de impostos como Zaqueu, quanto amor por uma adúltera, quanto amor pela samaritana, quanto amor pelaquela mulher cananeia. Meus irmãos, que amor ele tinha no seu ministério, de olhar para uma pessoa que todo mundo não apenas desprezava assim, com palavras, mas desprezava por não querer perto mesmo assim, sabe, ter nojo da pessoa. E Jesus se aproximava até mesmo dos leprosos. Ele passava na colônia dos leprosos, meus irmãos. Isso é uma declaração do amor de Deus, quanto amor por aqueles que até o recusaram. Veja o caso daquele jovem rico que se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o que eu posso fazer para ir para o céu? E Jesus disse: olha, já sabe o que está escrito lá na lei? Senhor, aquilo ali eu já li, eu já guardei tudo aquilo ali. Aí Jesus olha para ele e diz: meu filho, está faltando uma coisa para você. Quando Jesus diz isso, os olhos de Jesus se encontram com os olhos daquele jovem rico. E o Senhor Jesus foi tomado por extrema tristeza. E a palavra que sai do coração de Deus e é colocada nas Escrituras é: Jesus o amou. Jesus o amou. E a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque Jesus disse: falta uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres, e depois me segue. A palavra de Deus diz que aquele jovem se levantou da sua reverência, virou as costas e com muita tristeza voltou para trás e não seguiu a Jesus. Mas o que deve ficar colocado em nosso coração é que Jesus amou mesmo aqueles que o rejeitaram. Foi amado, eles foram amados por Jesus. Então o seu ministério foi uma declaração do amor. Mas a maior prova de amor não foi a sua vida. A maior prova de amor não foi o seu ministério. A maior prova do seu amor foi a sua morte.
Convido vocês para abrir a Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 8. Romanos, capítulo 5 e versículo 8. O que nós lemos lá? Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus, Ele dá prova do seu amor para conosco. É tão linda essa passagem, não é? Quantas vezes você pode ler uma passagem como essa? Me diga. Deus, Ele dá prova do seu amor por mim, por você. Eu quero que você prove o seu amor por mim. Quantas vezes um rapaz ou uma moça pede uma bobagem dessa? Jesus, mesmo que ninguém diz, eu quero que o Senhor prove o seu amor por mim. Prove! Quanta bobagem dos homens que diz, dos próprios homens, feitos de carne e osso, tão efêmeros, com tanta vaidade, moleza. A Jesus sem ninguém pedir. Vamos ler o versículo. Deus, Ele dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, não é quando eu me converti, não é quando eu estou aqui pregando, ou alguém está cantando, ou alguém está tocando, ou porque nós estamos aqui na igreja. Não é porque Tiago perdeu a cabeça, cortaram a cabeça dele, ou porque Estevão foi morto, apedrejado. Não foi quando o Estevão estava sendo apedrejado, ou Tiago estava sendo decapitado, ou algum de nós estejamos aqui na igreja, que ele provou o seu amor. Você precisa ler para você entender a grandeza desse amor. Então aqui está, meus irmãos, a grandeza desse amor. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, você estava no lodo do pecado, estava lá mergulhado em toda a sua injustiça, em todos os seus desejos malignos, pensamentos maus, no coração mau. E a palavra de Deus está dizendo, quando éramos ainda pecadores, Ele provou o seu amor para nós, morrendo na cruz por nós. E essa é a maior declaração de amor já vista neste mundo. E quem a deu foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão maravilhoso esse nome é! Oh, quão poderoso esse nome é! Acabamos de cantar isso. Que coro maravilhoso! Mas é uma verdade, esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso, esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Olha, irmãos, a morte do Senhor Jesus, ela foi terrível, ela foi cruenta. Você sabe que quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele foi para o Getsêmani, para o jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que ele clamava ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice, Pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não pediu isso só uma vez, ele pediu isso diversas vezes, porque a morte o assustava. A morte realmente ela assusta. E aí ele foi para a cruz. Depois daquela oração, pegaram ele, prenderam ele, bateram nele, cuspiram nele, humilharam ele. Imagine tudo que ele passou: guardas batendo, guardas cuspindo, colocando coroa de espinhos na sua cabeça, humilhando, seminu ali diante de uma grande multidão. Até o ladrão estava mais bem vestido do que ele, e ele lá seminu, porque eles tiraram as suas vestes, e depois pregado na cruz, levantado para que todos pudessem ver. Sabe que tudo isso dói. As pessoas olhar para ele lá e dizer: você não salvou um e outro, salva-te a ti mesmo, desça da cruz, salva-te a ti mesmo.
Se Jesus desce da cruz, nós não tínhamos salvação, mas as pessoas gritavam: desça da cruz. Tudo isso dói muito, porque vem de pessoas que ele ama. Mas tem um trecho nos evangelhos que eu acredito que não existe dor maior do que essa. Aquele olhar de desprezo, de rejeição. A Bíblia diz que quando os homens estavam olhando para ele na cruz, eles meneavam a cabeça. Sabe? Não existe coisa pior do que uma pessoa te desprezar com o olhar. É muito pior do que uma palavra dita. Dói mais. Mas ele não recuou. A prova de amor. Ele disse lá em João 15:13: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Não existe um amor maior do que esse. Não existe. Agora nós falamos tanto dessa carta de amor que foi escrita com palavras, foi escrita com sua vida, foi escrita com seu ministério, foi escrita com sua morte. Agora eu quero ressaltar o poder que essa carta de amor ela tem. Que poder? Como assim, pastor? Que poder? Jesus vai ao mar e encontra 4 homens pescando, trabalhando. Ele olha para aqueles 4 homens e diz: deixe suas redes, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz que os 4, Pedro, Tiago, João e André, eles deixaram tudo e o seguiram. Eu acho que o chamado mais espetacular que tem nas Escrituras é o do cobrador de impostos, Mateus ou Levi. Porque as pessoas hoje, irmãos, elas lutam para passar no concurso. Elas querem realmente, vai lá, estuda e tal, e quando conseguem, pode saber que se conseguir uma vitória, da mínima que seja, eu vou saber pela internet, né, senhor? Mas eu também gosto de falar uma belezinha minha lá, né? Então, você vê, lá, né? Então, Jesus, o que ele fez? Ele pegou e chamou Mateus. O problema é que o Mateus, ele era um concursado, ele trabalhava na coletoria. Aqui, meus irmãos, todas as finanças da cidade rica de Cafarnaum passavam em suas mãos. Ele era um homem forte a ponto de dar um banquete quando se converteu, coisa que poucas pessoas podiam fazer. Mas olha o poder desta carta de amor. Jesus falou uma palavra só para ele, olhou para ele e disse: segue-me. Só isso. Só isso. A palavra diz que ele se levantou e imediatamente o seguiu. Olha o poder desta carta de amor. Então, irmãos, quantas pessoas já foram chamadas? Às vezes, quantas palavras precisam para que você seja chamado por Deus? Para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e você, no momento da sua vida, fazer o que muitos já fizeram: abaixar a cabeça e dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida em suas mãos. Eu creio que só o Senhor é o Cristo, o Deus vivo, verdadeiro. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu sei que eu sou um pecador, eu mereço o inferno, mas eu creio que eu não vou para o inferno, porque eu entrego a minha vida nas suas mãos. Você entregar a sua vida para Jesus. Quantas palavras de Deus precisam ser escritas? Deus escreveu 66 livros, 39 no Velho Testamento, escreveu 29.
27 no Novo Testamento. Aqui na nossa primeira página, você pode voltar lá, só para você ver as contas aqui, não são poucas, pode voltar lá, né? Abaixa mais uma, né? Abaixa mais uma aí, mais uma, né? Você vai ver aqui comigo, né? Mais uma, aqui esse mesmo. Ó, volta lá, né? 66 livros, 1189 capítulos, 31.105 versículos. Você pode ler tudo isso em 90 horas e se converter. Ou não. Ou você pode ouvir Jesus dizer: segue. E dizer: Senhor, eu quero que sim. Eu entrego a minha vida a ti. Quantas palavras de Deus precisa para você? O poder que existe nessa carta de amor é um poder maravilhoso. A mensagem de Deus, meus irmãos. Vamos voltar para 1 Timóteo para a gente terminar. Vamos ler aqui então o nosso último versículo de hoje. E assim nós estaremos terminados da mensagem. 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 diz: esta é uma palavra fiel. Meus queridos irmãos, essa carta de amor de Deus é uma carta fiel, é uma mensagem fiel. Quantas mensagens mentirosas já foram escritas pelos enamorados? Quanta mentira é escrita todos os dias nas mensagens do WhatsApp? E Deus está dizendo que essa mensagem ela é fiel. O que isso significa, pastor? Significa que você não vai ser decepcionado se você crer. E você pode acreditar nessa palavra. Acredite, Jesus te ama. E a prova é que Ele mandou Jesus morrer na cruz por você. É uma palavra fiel. Segundo, é uma palavra digna de aceitação. Digna de aceitação. O que isso significa, pastor? Significa que muitas pessoas recebem a palavra, mas eles não aceitam. Recebem a palavra nos seus ouvidos, mas não aceitam no seu coração. Eu estava dizendo ontem, eu não morri hoje porque eu já ri hoje. Então, para mim, não vai ser mais nem um pouco engraçado. Talvez dê para vocês, nem quero que seja. Mas um doido entrou no manicômio, uma mão desse tamanho. O camarada estava dando uma bobeira lá no manicômio. E o doido pegou e deu um safanão bem no pé da lata, na orelha. Pá! Sabe? Aquilo pegou de cheio. Né? E o doido saiu rindo. Mas ele estava na casa dele, porque é o mesmo bom. Né? Ele está rindo. O camarada, ele recebeu. Não teve como evitar, ele recebeu aquele safanão. Mas ele ficou chateado. Ou seja, eu recebi, mas eu não aceitei isso, não. Não aceitei. Né? Não posso. Ontem já se viu me dar um tapa na orelha aqui. Estou aqui para visitar ele também, né? Ele veio aqui me dar um tapa na orelha. Pois bem, olha, o livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 18, diz que a ira de Deus realmente ela se manifesta contra o pecado, né? No final desse versículo tem uma palavra muito preciosa ali, que eu gostaria de ler para vocês. Romanos, capítulo 1, e versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a iniquidade e toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Retém a verdade, detém a reter. Então, a pessoa, ela recebe a verdade, mas o que ela faz? Ela tapa os seus ouvidos.
Aonde está escrito injustiça? No original é suprimir. Sabe o que é suprimir? Eu vou dizer para vocês o que é suprimir. Contei aqui de manhã para alguns irmãos. A pessoa sai com o seu carro e daqui a pouco acende uma luz amarela, ele não para. E acende uma luz vermelha, ele não para. Ele pega uma toalha e coloca em cima do painel porque ele não quer ver aquelas lâmpadas acesas. E aí o barulho do motor começa a fazer pló, pló, pló. Ele não gosta do barulho. E ele liga o rádio. E o barulho aumenta, ele aumenta o volume do rádio. Tanto que ele só escuta a música. E ele só enxerga a estrada. Mas ele não enxerga a luz vermelha, ele não escuta o barulho do motor. Mas de repente, o carro para no meio do caminho e funde. Assim são as pessoas que recebem a palavra de Deus pela pregação e transformam ela em injustiça, ou seja, suprimem, fazem de conta que não ouvem. Uma carta de amor tão linda, uma carta de amor tão maravilhosa, essa carta de amor de Deus por mim e por você. Não suprimam a carta de Deus no seu coração. Ele está dizendo que te ama e quer te salvar em Cristo Jesus.